Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio da Time BPO e nessa série de vídeos nós vamos falar sobre o BPO financeiro ou a terceirização do departamento financeiro. Nós vamos mostrar o que vem a ser o BPO financeiro, como funciona, qual a mecânica por trás da terceirização do departamento financeiro, quais as vantagens e benefícios da sua implementação e como nós aqui da Time BPO podemos ajudar a sua empresa, o seu escritório ou o seu consultório. Enfim, a gente vai mostrar como essa ferramenta pode contribuir com o sucesso do seu negócio. Mas afinal de contas, né, por que do BPO financeiro? Porque a gente sabe que a rotina do empreendedor ou profissional liberal, no geral, não é nada fácil, né? É sempre aquela correria e muitas vezes, na grande maioria das vezes, recai sobre o próprio empreendedor, o gestor ou o profissional liberal toda a responsabilidade pelos diversos processos que existem dentro do negócio. Então, aqui a gente está falando de todas as rotinas administrativas, marketing, análise da concorrência, precificação, agenda, no caso de um consultório ou um escritório de advocacia, por exemplo, recursos humanos, legislação tributária, a própria área financeira, novas tecnologias, né? Grande parte das profissões hoje demanda especialização constante, enfim, uma infinidade de processos que sobrecarrega o gestor, comprometendo todo o seu dia a dia naquilo que realmente interessa, que é o foco na atividade principal do seu negócio. Seja ele, né, de vender, atender seus pacientes, no caso profissionais da área de saúde, ou mesmo escritório de advocacia também, atender os seus clientes, né? Ou mesmo na criação de novos projetos, né? Nos casos de engenheiro, arquiteto. Então, assim, sabendo dessa correria, sabendo como funciona, a gente entende que o BPO financeiro pode ser um grande aliado do empreendedor, do profissional liberal. Agora, antes de entrar propriamente no que vem a ser o BPO financeiro, a terceirização do departamento financeiro da sua empresa, eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre a nossa empresa, né? O nosso escritório, que é a Time BPO. Afinal, quem somos nós nesse mundo aí do BPO financeiro? Nós estamos localizados aqui na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, e o nosso propósito com esse nosso trabalho é implantar uma rotina financeira para os nossos clientes que leve organização, controle, previsibilidade para todos os processos de tesouraria, que é aquela parte operacional mesmo do negócio, né, que envolve contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, fluxo de caixa e os demais processos. Com esse trabalho, muitas vezes a gente consegue até mesmo uma economia em impostos e também na estrutura, na organização dos custos, uma economia também na estrutura de custos fixos, principalmente da empresa. Num segundo momento, após implantar essa cultura de organização financeira na sua empresa, consultório, escritório, e com as questões de tesouraria já funcionando assim redondinha, a gente pode partir para ações de controladoria, que visam dar um norte ao empreendedor, fornecendo indicadores de viabilidade e performance do negócio. Através desses indicadores, ele tem a possibilidade de ter uma gestão estratégica muito mais assertiva e eficiente. A gente conta com uma equipe de especialistas, né? A gente tem a mentora da nossa empresa com anos e anos de experiência, né? Em grandes empresas, empresas de renome nacional, internacional, e que pode sim replicar esse modelo, que é um modelo de negócio de sucesso nessas grandes empresas, testado por essas grandes corporações, replicar no seu negócio, replicar nas pequenas empresas, nos pequenos consultórios, nos pequenos escritórios. Então, a gente tem certeza que é plenamente possível levar toda essa cultura organizacional da parte financeira para as pequenas empresas, pequenos consultórios. Isso é plenamente viável e possível. E assim, e o resultado é normalmente, assim, na maioria dos casos, é um resultado excelente, né? O cliente acaba gostando muito do que é apresentado para ele, números e indicadores que normalmente eles não têm no dia a dia, eles não conseguem, né? Porque acaba envolvendo com todas as rotinas ali do negócio e acaba ficando só naquela parte operacional mesmo, receber a conta, lançar no máximo ali numa planilha do Excel, controlar o fluxo de pagamentos e recebimentos e só. Com o BPO financeiro, além de ter todo o plano de contas estruturado, mapeado, tem alguns relatórios que vão indicar
o caminho do dinheiro, para aonde que está indo o dinheiro, a receita da empresa, indicadores de performance do negócio, ponto de equilíbrio, um indicador extremamente importante para o funcionamento do negócio. Tudo isso o BPO financeiro consegue entregar. Então, dando continuidade aqui nas nossas questões aí envolvendo o BPO financeiro, a gente percebe aqui que a gente tem dois grandes grupos aí de atuação para o BPO financeiro. A gente tem do lado esquerdo aqui da nossa tela as questões envolvendo a tesouraria, diz respeito mais à operação do negócio, o dia a dia do negócio mesmo. E do outro lado a gente tem as questões envolvendo a controladoria. Aqui a gente já está falando mais da parte estratégica, né? Então aqui na controladoria a gente já consegue entregar alguns indicadores de desempenho do negócio, como rentabilidade, lucratividade. Aqui a gente já consegue apontar o ponto de equilíbrio da operação, a margem de contribuição, consegue já fazer um controle financeiro mais bem elaborado, um planejamento, um controle do orçamento. Então aqui a gente está falando basicamente de questões estratégicas. Mas assim, o que vem a ser o BPO financeiro? Numa definição assim, mais técnica, BPO é a abreviação de Business Processes Outsourcing, né? Que em português significa terceirização dos processos de um negócio. Quando a gente está falando de BPO financeiro, a gente está falando do processo do negócio que a gente está falando é o financeiro. Então, basicamente, a gente está falando em terceirizar o financeiro da empresa. O BPO surgiu na década de 90, é uma realidade já está há muitos anos, né? Já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil ainda se apresenta como uma tendência, né? Então, assim, quando tratamos de BPO financeiro, basicamente o que a gente está falando é em delegar a um agente externo os processos ou alguns processos do departamento financeiro que antes eram realizados pelas equipes internas, pelos próprios colaboradores da empresa, né? Então, basicamente falando aí de BPO financeiro, a gente está falando disso, né? Então, assim, como um exemplo, um desses processos que de repente fica claro da gente ter como exemplo é o contas a receber. Fazendo aqui um exercício aí de imaginação, vamos pensar num restaurante. O restaurante, ele é um modelo de negócio que normalmente ele possui um volume muito grande de transações com cartões de crédito, débito, ou mesmo também pelas plataformas ali de recebimento online, disponíveis agora nos aplicativos como o iFood, por exemplo. Então, assim, fica muito difícil para quem gerencia a operação, para o gestor que está ali na frente do negócio, conseguir controlar 100% dos recebimentos, saber se as taxas da operadora estão de acordo com o que foi contratado, se os descontos aplicados pelas operadoras estão de acordo com o contrato, se os créditos estão sendo realizados na conta corrente de acordo com o volume de vendas, né, dentre outras coisas. Então, assim, é uma infinidade de fatores ali que o gestor tem que estar atento. E a gente sabe que envolvido em tantos processos ali no dia a dia, como a gente mencionou anteriormente, fica muito complicado. E a gente está falando de contas a pagar, esse é um processo dentre tantos que o gestor tem que estar ali atento, né? E ele é um processo que poderia ser delegado a um escritório de BPO financeiro, mas não só eles, são vários outros, né? Então, se a gente imaginar assim, e de posse da tecnologia adequada, um escritório de BPO financeiro, ele consegue realizar com precisão toda a consolidação e a conciliação desses recebíveis. No final, entregando ali informações para o gestor, para o empreendedor, entregando informações de qualidade, informações precisas, para que ele faça a gestão do seu negócio e tenha ali a certeza da segurança de que o que ele realmente está vendendo, ele está recebendo. Então, a gente está falando aqui, é claro, a gente está falando de dar mais segurança a todo esse processo, mais transparência. Por quê? Porque é um processo que envolve as adquirentes, as bandeiras, né, dos cartões, envolve banco, digamos assim, que tem uma certa complexidade. Um outro serviço que também pode ser realizado por um escritório de BPO financeiro seria, né, se a gente pegar um outro exemplo, seria a organização do realizado.
Mas o que seria essa organização do realizado? Muitas vezes, ali na correria do dia a dia, o empreendedor, ele consegue no máximo, ele consegue fazer o básico. O que seria o básico, né? O pagamento das suas obrigações, sem, no entanto, ter ali um tempo adequado para criar um plano de contas, classificar suas despesas, classificar os seus recebíveis, medir os resultados da operação, enfim, saber se o seu negócio está ou não sendo viável e se está sendo viável, em qual medida que ele está sendo viável. Então, aqui também, o escritório de terceirização financeira, ele pode desempenhar um papel assim de organização que confere ao gestor, ao empreendedor, dados confiáveis e de qualidade, para que ele tenha real noção de para onde está caminhando o seu negócio. Então, assim, esses são apenas dois dentre tantos outros serviços que um escritório de BPO financeiro pode fornecer. Lembrando também que os serviços completos do BPO financeiro, ele normalmente, ele pode incluir, mas normalmente ele inclui, inclusive, a parte futura da operação. Ou seja, o agendamento do contas a pagar, o contas a receber, e não apenas o que ficou no passado. Então, olhando para frente, você consegue ter ali previsibilidade do seu contas a pagar, do seu contas a receber, e isso é extremamente importante para o dia a dia do negócio. Agora sim, falando numa linguagem mais clara, basicamente, se a gente fizer uma analogia, um escritório de BPO financeiro, ele funciona como um escritório de contabilidade. Mas enquanto o seu escritório de contabilidade desempenha um papel, assim, digamos, quase que de terceirizado do governo, ou seja, servindo como uma interface, uma ponte entre as suas obrigações fiscais e o governo, o escritório de BPO financeiro, ele trabalha para você, para a sua empresa. Então, o seu escritório de BPO financeiro, ele vai te entregar a parte operacional, tira aquela sobrecarga, te entregando toda a parte operacional e, dependendo do plano, inclusive a parte estratégica do negócio. Entrega uma clareza para o gestor fazer a administração, a gestão ali da sua empresa, do seu escritório, do seu consultório, de maneira mais assertiva. E como que o escritório de BPO financeiro consegue fazer isso? Primeiro, com tecnologia e conhecimento. Lembrando que todo o trabalho do BPO financeiro é realizado de maneira online, é 100% digital, portanto, a tecnologia deve ser encarada aí como uma aliada aí de primeira hora, senão a gente não consegue entregar o que realmente o BPO financeiro se propõe, né? Então, para isso, a gente tem softwares de gestão financeira específicos, softwares de consolidação e conciliação de recebíveis quando necessário. Não é toda operação que você precisa de um software de consolidação, de conciliação. A gente utiliza essa tecnologia mais para aqueles modelos de negócio que têm uma demanda já maior. Se for uma demanda pequena, a gente consegue fazendo só nas próprias consultas no site das adquirentes, no internet banking, a gente já consegue ter ali, né, a certeza de que a operação está correta, né, tudo que está sendo vendido está sendo creditado com as taxas corretas. Então, quanto a isso, né, depende basicamente do volume. Mas se for um volume grande, existe tecnologia para fazer todo esse trabalho. Então, a gente tem também armazenamento em nuvem, o próprio Internet Banking, suas diversas possibilidades, como o DDA, por exemplo, que ajuda principalmente nas questões de boletos fraudados. O DDA praticamente elimina essa possibilidade. Então, assim, esses são alguns exemplos de ferramentas, tecnologia, que são aliadas de todo esse processo. Então, juntando tudo isso, conhecimento, comprometimento e tecnologia, a gente consegue entregar informações precisas e de qualidade, com organização e profissionalismo para que o seu negócio tenha condições de ser gerido com a maior assertividade possível. Então, assim, o escritório de BPO financeiro, ele vai trabalhar basicamente tirando a sobrecarga da sua operação e visando o sucesso, a saúde financeira e a longevidade do seu negócio. Por hoje era isso, né? Esperamos aí que tenha ficado claro. Se não ficou, pode colocar nos comentários. A gente vai esclarecendo aí nos comentários aí na medida do possível. E nos próximos vídeos aí a gente vai tratar sobre a aderência, né? Se o seu escritório, se a sua empresa, o seu consultório é aderente a um serviço de BPO financeiro, que ele precisa para ter essa aderência.
e tratar também dos benefícios, né, das vantagens e dos benefícios após a implantação de um sistema de BPO financeiro. Tá? Fica ligado no canal aí, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários e, na medida do possível, a gente vai esclarecendo. Tá? Então, um abraço, obrigado a todos.